Ao vivo pelo TikTok nessa segunda-feira, 23 de março de 2026. Pregador, mensageiro André Luiz Nunes, de Goiânia, Goiás, diretamente do Centro-Oeste brasileiro, coração do Brasil. Eu vou ler uma escritura porque eu vejo necessidade de falar sobre o que Benamin, não tem J no hebraico, não é Benjamim, é Benamin Netanyahu. Ele reapareceu, havia um boato de que ele estava morto, mas depois de um ataque fulminante, do Irã, com uma arma secreta, um míssil potente, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, sionista, do partido político do Likud, extrema-direita, como Donald J. Trump nos Estados Unidos, republicano e extrema-direita, e rodeado de ministros de extrema-direita, que querem destruir, Líbano, Síria, Iraque, Irã, Gaza, fazer genocídio. Quem são eles? Ministro da Justiça de Israel, Israel Katz, ministro das Finanças, Israel Smotrich, que disse que o Líbano pode virar uma Gaza, extermínio. E o Ben-Gvir, que é o ministro-chefe da polícia, da segurança de Israel, que com ele os judeus passou a subir o monte do templo para rezar, orar, coisa que era proibida. Os judeus podiam subir, mas não podiam rezar, porque o local pertence aos muçulmanos, as esplanadas das mesquitas, mesquita de Al-Aqsa, Domo dos Espíritos e o Domo da Rocha, onde está aquela pedra sagrada, onde Abraão foi sacrificar Isaac naquela pedra lá na ilha de Araúna, onde o rei Davi comprou, e seu filho Salomão construiu o Beit HaMikdash, o primeiro templo, que foi destruído por Nabucodonosor da Babilônia, mas foi restaurado no tempo do rei Ciro, com Zorobabel, Esdras e Neemias. E o rei Herodes o Grande fez o segundo templo, construiu a fortaleza Antônia, fez uma obra magnífica, 46 anos de construção. Zorobabel, Esdras e Neemias foi uma restauração do estrago que Nabucodonosor fez, mas o rei Herodes fez algo gigantesco. Herodes, o maldoso. Porém, o general Tito, filho do imperador romano Vespasiano, destruiu a cidade de Jerusalém e esse templo no ano 70, e no ano 112, depois da morte de Diocleciano, esse matava mesmo, esse imperador Diocleciano, assumiu o imperador Adriano, e no ano 132 deu ordem para mudar o nome de Judéia para Filistéia, não pegou, ele colocou Palestina, mudar o nome de Jerusalém, a cidade, para Aélia Capitolina, e Adriano aproveitou e construiu um templo para Júpiter Capitolino, em cima das ruínas do segundo templo destruído, e mandou expulsar todos os judeus de Jerusalém, Aélia Capitolina. Aí todo mundo sabe que em 1948, 47 primeiro na ONU, Oswaldo Aranha de Alegrete, comandou lá a sessão da ONU, Israel virou um estado. Em 48, Davi Ben-Gurion, que era um ateu e comia carne de porco, veio da Rússia, era do Partido Trabalhista. Era ateu, confesso. Veja,
Davi Ben-Gurion, o que declarou a independência do Estado de Israel. Comia carne de porco. Não cria em Deus. Mas declarou a independência do Estado de Israel, acho que em 15 de maio de 48, né? 1948. E disse que os racídicos, os haredins, não precisariam servir o exército. Era 1%. Hoje são 1,5 milhão, né? Em Israel, os haredins, os racídicos, os ultra-ortodoxos. E Benjamin Netanyahu está precisando de centenas de milhares de soldados. E quer mudar a Constituição de Israel, porque é uma causa pétrea, né? Os haredins não vão servir o exército. Só vão rezar, orar, estudar a Torá na sinagoga. É aqueles que não fazem a barba, não cortam o cabelo aqui, eles seguem a Torá. Procura seguir os 613 mandamentos, mitzvot, ou mitzvah, os mandamentos da Torá de Moisés, né? Outro dia, Benjamin Netanyahu, tentando quebrar essa lei de Davi Ben-Gurion, vimos 200 mil ultra-ortodoxos protestando em Jerusalém, né? Eles não honram, curva, respeita a bandeira de Israel, o pentagrama lá de Davi, eles queimam a bandeira. Eles não reconhecem o Estado de Israel. São judeus que vivem dentro de Israel, Yehudim, são radicais. Eles vai à Palestina, vai ao Irã, vai ao Iraque. Israel sustenta eles com dinheiro. Mas nem assim eles se curvam ao Estado de Israel. Muitos judeus seculares, ateus, chamam esses haredins de inimigos de Israel, porque eles queimam a bandeira. Ele sai com chofar, trombeta, de sexta-feira no pôr do sol, obrigando os judeus a fechar as lojas, porque a maioria de Israel não crê em Deus, é secular, é ateu. E não quer fechar as lojas, os mercados, no dia de sábado, o Shabat, né? Na sexta-feira no pôr do sol. Aí esses haredins saem lá, 3, 5 mil, chutando lixo, jogando pedra, quebrando tudo, né? E tentando obrigar os israelenses lá, que se dizem israelenses, a guardar o Shabat. Parar tudo no dia de sábado ou na sexta-feira no pôr do sol, né? Que eles procuram obedecer a Torá, né? Já na sexta-feira, meio-dia, 2 da tarde, eles já saem com a trombeta, o chofar, para obrigar os donos de loja a fechar. Que eles procuram seguir a lei. Eu acredito, é o meu parecer, gente, que os 144 mil vai sair desses 1,5 milhão de racídicos, haredins, que não faz barba, não corta o cabelo. Muitos fumam cigarro, cachimbo, né? Mas eu acredito que Deus vai fazer uma seleção, não vai levar todos os haredins para a Jordânia, né, o deserto, onde a mulher, o remanescente, vai receber as 2 asas da grande águia. A grande águia é o Deus verdadeiro de Israel, Yehová, que não está com Benamim, não está com a Knesset, o parlamento de Israel, não é político, não está com o partido de Benjamin Netanyahu, o Likud, o Deus Israel. O Deus Israel, eu não acredito que o Deus Israel, o verdadeiro, não é aquele Israel bíblico do Velho Testamento. Aquele Deus que queimou Sodoma e Gomorra. Olha lá o Mar Morto lá. Sodoma e Gomorra, no Mar Morto lá. Porque Israel, no mês de junho, tem um dia do orgulho gay. 250 mil gays e lésbicas desfilam em Tel Aviv, na capital, e uma média de 25 mil gays e lésbicas na Jerusalém moderna. Isso aí é o pior pecado de Israel. Mas Yehoanã, que se chama de apóstolo João, disse que os corpos dos 2 profetas que virão, Elial e Moshe, Elias e Moisés, 2 testemunhas, não vai ser sepultado, ficarão 3 dias expostos. E os homens da terra e mulheres vão se felicitar, se alegrar, dar presente, trocar presente uns com os outros, e os corpos ficarão ali na grande praça da grande cidade, onde Adon no hebraico é Senhor, foi crucificado. Nosso Senhor foi crucificado. Espiritualmente se chama Sodoma e Egito.
Foi Jehoanã, que se chama de apóstolo João, que disse que Israel, Jerusalém viraria uma Sodoma. Olha o dia do orgulho gay. Desde 2002, Israel tem um dia do orgulho gay e Benjamin Netanyahu manda o exército, o mesmo exército de Israel que mata crianças e velhos no Líbano, Gaza, Síria, Iraque, Irã. Esse mesmo exército protege os gays e lésbicas no dia do orgulho gay de Israel. Você acha que não é um pecado grave Israel ter o dia do orgulho gay? E por que Israel tem um dia do orgulho gay? Porque Israel é ateu, salvo 144 mil somente, exceto os 15 milhões que estão em Israel de judeus, se dizem judeus, hebreus, israelenses, são a maioria ateus, só tem 144 mil lá, gente. Que Apocalipse 14 vai aparecer no Monte Sião, Monte Moriá, com um cordeiro, né? Diz que não tem mentira na boca deles, dos 144 mil. Diz que esses homens, os 144 mil, nunca fizeram sexo com mulheres, nunca se prostituíram. E diz que eles eram íntegros. A palavra integridade, você sabe o que é, né? E óbvio, Jó era um homem íntegro. E Deus permitiu Satanás provar a Jó. Jó não fazia maldade. Um homem íntegro, dos 144 mil israelitas, nunca mataria uma criança e um velho. No Líbano, na Palestina, no Irã, no Iraque, na Síria. Nunca. Não achou mentira e não fez sexo com mulheres. Então dá para ver que não é qualquer judeu que vai fazer parte dos 144 mil. Sem falar ou falando, incluindo Ezequiel 9. Leia o versículo 4 do capítulo 9 de Ezequiel, quando o querubim desceu com um tinteiro na cintura para marcar na testa. Os 144 mil, foi dada a ordem, e veio 6 homens com 6 armas destruidoras para matar tudo em Jerusalém, começando pelo templo, pelo altar, os que adoram no templo. Vê, o templo vai ser construído. E Deus disse, mata, né? Mas poupa, sela na fronte, na testa, os que clamam contra os pecados de Jerusalém, os que choram contra os pecados de Jerusalém, os que se angustiam, agonia, fica angustiado contra os pecados de Jerusalém. O pior pecado de Jerusalém, para mim, é o dia do orgulho gay, é em junho. Mas Jerusalém tem boate, tem motel, quando escurece em Jerusalém, um antro de prostitutas, né, as mulheres judias, sem falar das praias da Galileia, de Tel Aviv, as mulheres nuas de fio dental, né, judias, Gal Gadot, a Mulher Maravilha, Scarlett Johansson, né, da Marvel, né, é judia, Natalie Portman é judia, só mulher de Hollywood, porque Israel controla Hollywood. Os donos de Fox, Paramount, Universal, aqueles estúdios ali foi inventado por judeus. Warner Brothers, né? Universal, Pictures, tudo foi judeu que criou. Aliás, os judeus, o que os judeus não controlam nos Estados Unidos, gente? O Brooklyn é um bairro judeu. Manhattan, judeu. Washington, judeu. Olha o genro do Jared Kushner. Aliás, o Jared Kushner, genro do Donald Trump, judeu. Foi ele que falou pro Donald Trump, o Irã quer um acordo, mas tipo Barack Obama, o acordo que Barack Obama fez com o Irã. Aí logo o Trump entendeu, porque o Trump disse que ia ganhar o Prêmio Nobel da Paz, ia trazer a paz. Mas eu falei aqui um sonho, no dia 5 de novembro de 2024, antes da eleição americana, que eu vi Donald Trump com um vaso. Em cima estava aberto e embaixo não tinha fundo, estava aberto. E ele girava esse vaso branco, branco quer dizer paz. E ele perturbado, tentando resolver, não conseguia. E eu pedi às pessoas para retirar o Donald Trump no sonho do recinto, lá do local. Quando foram retirar ele, apareceu uma espada grande, já não estava com o vaso branco, sem tampa e sem fundo, aberto dos dois lados. Já não era mais isso, era uma espada, né? Aí eu preguei, que alguém perguntou, o que significa isso? Eu disse, eu não sei, mas depois eu disse, o vaso branco é a paz, ele vai tentar e não vai conseguir. E a espada é a guerra, ele vai trazer a guerra. Olha a guerra aí já. Então cumpriu o sonho.
Então você é profeta, André Luiz Nunes de Goiânia, Goiás? Eu não me vejo como profeta, eu não me declaro como profeta, eu sou um Zé Ninguém, eu não sou nada. Mas sou um pregador, eu reconheço que sou um pregador. Né? Você me entende? Então, é judeu, ele que deu o conselho para o Trump atacar o Irã. O Irã não adianta não, ele quer acordo tipo Barack Obama, né? Acordo de energia nuclear. Então Trump resolveu atacar, né? Sob o conselho do judeu Jared Kushner. E Steve Witkoff, o homem que negocia a paz para Donald Trump, é judeu. O Trump está rodeado de judeus, sem falar, gente, que Trump tem um monte de guru, pastor evangélico, pastora, Frank LeGrand, da Igreja Batista, filho do Billy Graham, é guru do Trump. Paula White, né? Pentecostal, essa mulher pastora, é guru do Trump. Trump está rodeado de guru, que são sionistas cristãos. Não bastasse o sionismo judaico, porque o Theodor Herzl criou o sionismo em 1897 para os judeus voltar para Israel, para a Palestina. Depois que voltou, agora nasceu um novo sionismo, que Israel deve ser o grande Israel, que deve ir do rio Nilo, no Egito, ao rio Eufrates, ou do mar Mediterrâneo ao rio Eufrates. Deve tomar o Líbano, Síria, Iraque, Irã, deve tomar até a Arábia Saudita, se a Arábia Saudita achar ruim. Deve tomar o Egito. Aí é o sionismo, depois que voltou, um sionismo de direita, extrema direita, que quer conquistar, quer ter as terras que tinha no Antigo Testamento, Canaã, né? É conquistar Canaã, com as mesmas terras ali, tomando Líbano, Síria, Iraque, Irã, tomando Arábia Saudita, Egito, ficar grande. A ideia do sionismo político. Antes, o primeiro sionismo de Theodor Herzl, na Grã-Bretanha, e a Grã-Bretanha se meteu numa guerra, na Primeira Guerra Mundial contra o Império Otomano, que reinou 600 anos. O Império Otomano derrotou o Império Romano, Constantino IX. O Império Romano que reinou 1414 anos. O otomano turco, muçulmano, derrotou o Império Romano. O Império Britânico da Grã-Bretanha, que durou 400 anos, motivado por sionistas, derrotou o otomano, muçulmano, e conquistou o Egito, Jerusalém, e a Inglaterra, a Grã-Bretanha saiu da Palestina em 47, fazendo Israel virar um estado. Em 48, deixou tudo preparado para os judeus voltar, e voltaram. Aí agora, depois do Império Britânico, que durou 400 anos, vem o Império dos Estados Unidos, que faz do sionismo judeu fazer aquele mundo árabe, Egito, turco, Líbano, Síria, virar colônia de Israel, porque o plano é esse. É colonizar tudo ali, os árabes, turcos, persas, né? Egípcios, libaneses, sírios, fazer tudo virar colônia de Israel, porque Israel quer voltar a ser grande como era no Antigo Testamento, gente. A terra prometida, Canaã, nas mesmas dimensões. Por isso que Israel está atacando para tomar essas terras todinhas. É o sionismo. E Israel ainda tem o apoio do sionismo cristão, do cristianismo, porque as igrejas apoiam Israel. Israel pode matar 200 mil, como matou na Palestina, em Gaza, crianças e velhos, que as igrejas ainda oram por Israel. Acha bom Israel, vibra, celebra, não vê André Valadão, Ana Paula Valadão vibrando? Quer que o sionismo mate os iranianos e Jesus entre no Irã. As igrejas do cristianismo entram no Irã para receber dízimo de petrodólar, né? As igrejas estão vibrando com Israel matando. Eu não entendo, não. Porque Yoshua Mashiach mandou amar os inimigos. Ah, não, mas as igrejas seguem Jesus. Jesus em italiano, latim é o porco, né? Suíno. Jesus, suíno no latim. Jesus, no hebraico é cavalo. As igrejas seguem o Deus cavalo no hebraico e o Deus porco no latim, língua morta da Igreja Católica.
as igrejas não acreditam, não seguem Yehoshua Mashiach. Eu quero ler uma escritura e a declaração do Benjamin Netanyahu. Está aqui na minha frente. Ó. Se quiser, eu viro a câmera aqui e vocês vão ler. Vou virar a câmera do meu computador aqui. Vamos ler junto aqui, porque eu não estou mentindo. Olha lá, Benjamin Netanyahu. Ó, o que ele declarou aí. Ó. Ele reapareceu. Ele fez essa declaração e a frase dele. A história prova que, infelizmente, Jesus Cristo não tem vantagem sobre Gengis Khan, o mongol lá da Mongólia. Porque se você for forte o suficiente, implacável o suficiente, poderoso o suficiente, o mal vencerá. O mal vencerá o bem. A agressão vencerá a moderação. Então, é a declaração do Benjamin Netanyahu, não? Você entende? Chocou o mundo evangélico, né? O sionismo cristão ontem. Porque ele está dizendo que o Gengis Khan é maior do que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é fraco, frágil, fraco. Seu caminho, seu modelo, né, de guerra é singelo. Agora, eu vou abrir um parêntese aqui, porque eu não prego Jesus. Quem prega Jesus é as igrejas. Jesus é um nome romano, italiano, latim. O hebraico tem 22 letras, gente, e não tem a letra J no hebraico. Netanyahu é hipócrita. O nome dele não é nem Benjamin com J, é Benamim. Netanyahu sabe que o J não existe nas 22 letras do hebraico. E por que Netanyahu apoia os cristãos, pede apoio aos cristãos? Os cristãos apoiam Netanyahu. Se Netanyahu sabe que o nome Jesus não é hebraico. Ele é hipócrita, ele é político. Ele não quer saber se Assembleia de Deus, Batista, Comunidade Sara Nossa Terra, Videira, é certo ou não. Ele quer apoio, ele quer turismo. Mas ele sabe que não tem o J nas 22 letras do alfabeto hebraico. Ele sabe que o judeu não fala Jesus, que Jesus é porco, o significado do nome Jesus. Mas por política, ele agora atacou Jesus aí, do sionismo cristão das igrejas. As igrejas estão tudo bravas, revoltadas. Porque ele acaba de declarar que Gengis Khan, o mongol da Mongólia, que dominou a Ásia inteira, né, na força bruta, nas armas, com exército, soldado, é maior do que Jesus Cristo. Entendeu? Não crê em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo é o cristianismo. É os cristãos, as cristãs, a cristandade. A Igreja Católica, como o Papa Leão X diz que Maria não salva, quem salva é Jesus Cristo. Declarou agora, recentemente, o Papa americano. Então quem crê em Jesus é católico, evangélico, protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal. Eu não creio em Jesus. Mas por que está falando de Jesus? Porque eu devo ensinar o que é o certo e o que é errado. O certo é Yehoshua Mashiach. É o nome em hebraico, né? Yehová. Yud, Re, Vav, Re, YH, WH. O pai tem o tetragrama. Yehoshua, Yeho. Yud, Re, Vav, é o trigrama. Ou seja, as letras do nome do pai estão no filho. Né? Portanto, o nome do filho é Yehoshua. Yehoshua quer dizer Yehová, Yahvé salva. Esse é o nome que foi modificado para Jesus Cristo no grego. Jerônimo, sob ordem do Papa Damaso, no ano 382, traduziu a Bíblia do grego para o latim e tirou uma letra O do nome Jesus Christus. Aí ficou Jesus em latim, no ano 382. Aí no ano 1515, Papa Leão X do Vaticano mandou Jean Georges Tricino para a Alemanha. No ano 1524, Jean Georges Tricino, linguístico, gramático, se torna o pai da letra J. O J nasceu ou foi inventado em 1524. Aí agora não é Jesus em latim, é Jesus. E aí então é um nome que pertence à Igreja Católica. Mas vai ver o significado do nome Jesus. No latim, língua morta, no italiano, suíno, porco. Que ironia, né? Os judeus e os muçulmanos não comem carne de porco, né? Você entende? Para eles é uma abominação. Mas os cristãos comem o porco.
católico romano da Igreja Católica do cristianismo. É todo mundo obrigado a engolir o porco. Agora tenta fazer um judeu engolir Jesus. O judeu vai dizer na sua cara, o porco. Nem no Alcorão, Mohammed, Maomé, Alcorão, capítulo 4, 147, 148, Surat. Mohammed diz que Alá, o misericordioso, Alá Akbar, Alá o grande, não tem filho. E quando fala de Jesus, eles não falam Jesus, eles falam Isa, Alá Salam, Isa, filho da Virgem Maria. Eles não falam Jesus, mas se você perguntar quem é Isa, ele vai dizer, é o Jesus dos cristãos, filho da Virgem. Nasceu da Virgem, mas não é filho de Alá, porque Surat 4, capítulo 4, versículo 157, 147, 148, diz que Alá nunca gerou filho e Alá também não é gerado por ninguém. Surra, capítulo 4, diz que Alá não tem companheiro, por isso que ele não tem filho. Se ele não tem companheira, ele não tem filho, né? Então o Alcorão nega que Isa, Jesus dos cristãos, é filho de Alá. Mas o Alcorão em muitos capítulos diz que Isa, Jesus, é a palavra de Alá. O Alcorão diz em Sura, Sunna, que Isa, Jesus, tinha o poder de criar pássaros. E na Bíblia aqui, e mesmo no Alcorão, quem pode criar, no Alcorão é Alá. Na Bíblia aqui é Jeová, o Criador, o Deus de Israel. Então o Alcorão se contradiz. Como a Bíblia em Ruanã, você fala João capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele está dizendo que a palavra, o Filho é Deus. Na Bíblia, o quarto, você fala evangelho, mas evangelho é grego. Eu falo Bet Sorá. Pois o Alcorão tem uma suna lá, uma surat, que chama Isa, Jesus e a palavra de Alá. Parece que o Mohammed ia ler na Bíblia e escrevendo no Alcorão, e escreveu coisas que copiou da Bíblia, e ele nem sabe o significado. O Alcorão se contradiz, porque o Alcorão diz que quem pode criar é só Alá, o grande, o misericordioso, Alá Akbar. Porém, há histórias no Alcorão que o Isa, o Jesus, criava. Fazia um barro assim, um pássaro, e criava, dava vida, né? Eu não li isso na Bíblia, não tem na Bíblia, mas no Alcorão tem. O que o Alcorão está a fazer quando diz que Isa, Jesus dos cristãos, Isa, o maior profeta que eles falam, que ainda não terminou o ministério, o Alcorão diz que Isa, Alá Salam, que a paz de Alá esteja com Isa, que é o Jesus dos cristãos. O Alcorão disse que ele não morreu, não foi crucificado e pareceu morrer. Quem morreu no lugar dele foi Judas, que Alá elevou ele para o céu vivo, e ele vai descer na mesquita de os Haidites, né? Fora do Alcorão, que conta que Mohammed pregava fora do Alcorão, Maomé, disse que Isa, Jesus, vai descer na grande mesquita de Damasco, na Síria, apoiado com as duas mãos nas asas de dois anjos, e El Mahdi, o salvador do Islã, vai receber ele. Dali Isa, que é o Jesus dos cristãos, mas é Isa no Alcorão, vai com o Mahdi para Jerusalém matar o anticristo, o Dajjal, caolho, que só tem um olho, pele vermelha, e faz milagres, né? Olha o que o Corão diz. Aí, depois de matar o anticristo, Isa vai reinar 40 anos, vai casar, Jesus vai casar, Jesus dos cristãos, mas no Corão é o Isa. Vai ter mulher, vai casar, vai morrer, vai ser enterrado lá na Arábia Saudita, em Medina, ao lado da sepultura de Maomé. Ou seja, o diabo, Satanás, conhece a Bíblia, mas no Alcorão, para o mundo árabe, deu outra tarefa para Isa, Jesus dos cristãos. Mas eu não prego Isa e nem Jesus dos cristãos, eu prego Yeshua. Eu não acredito em Alcorão. Não, eu acredito na Bíblia. Ele disse,
derribar esse templo, em 3 dias eu levantarei. Ele morreu mesmo. Filho do homem irá para Jerusalém e vai cumprir o que os profetas disseram. Que já havia profecia dizendo que ele seria transpassado. Meus ossos serão contados, né? Não deixará com que o teu santo, o corpo do Filho de Deus, de Jeová, apodreça, veja a corrupção. Não deixará a minha alma no ar, no Sheol, né? Ou seja, está falando que ele vai ressuscitar. Vou para Jerusalém, vai cumprir o que os profetas dizem, mas depois de 3 dias eu serei crucificado e morto. 3 dias depois eu vou ressuscitar, vou voltar à vida. E ele cumpriu isso. Só que Satanás, com o Alcorão, fez uma nova narrativa, que o mundo árabe, 2 bilhões, né, de muçulmanos acreditam. Não adianta você explicar que a Bíblia diz diferente, que a Bíblia é 700 anos antes do Alcorão, que Muhammad plagiou, copiou a Bíblia e fez nova narrativa. Eles não vão crer. Para começar, o Alcorão não pode ser traduzido para português, francês, inglês. Só pode ler o Alcorão em árabe. Para você ler o verdadeiro Alcorão, que os muçulmanos dizem o Alcorão sagrado, você tem que aprender a falar árabe. Eles não aceitam traduzir o Alcorão para outra língua. Quando você vê os moezim, eles rezando como se estivesse cantando, aquela reza ali é citação de versos do Alcorão. Então isso aí, eles desde criancinha, é uma lavagem cerebral. Ninguém vai mudar a cabeça deles. Esse povo vai governar o mundo aí. Porque a capa do Alcorão é verde. E só falta um cavalo para cavalgar na Bíblia, né? Dos 4 cavalos do Apocalipse. Só falta o cavalo verde e quem vai montar nele, o cavaleiro, chama-se morte. E ele vai decapitar na grande tribulação quem ficou, quem não foi no arrebatamento. E quem mata cortando o pescoço é quem? É a Igreja Católica. A Igreja Católica matava com fogueira, Santa Inquisição. Quem mata cortando é Muhammad. No Alcorão tem uma história lá que Muhammad, numa tarde, cortou quase 1000 pescoços de homens, né? E ainda hoje o Estado Islâmico, o Daesh, Al-Qaeda, corta pescoço. Ainda hoje na Arábia Saudita a pena de morte é cortando pescoço. No Irã é enforcado. Mas na Arábia Saudita é decapitado. Porque é assim que Maomé matava. E é assim que a besta, o assírio, né? Esse iraquiano, que hoje está no Líbano, ou em Damasco, na Síria, ou na Turquia, né? Esse iraquiano assírio, não de Bagdá, saiu da Síria. O conselheiro de Belial que intenta fazer o mal contra Jeová. Naum capítulo 1, versículo 1, Naum capítulo 1, versículo 11, Naum capítulo 1, versículo 14, Naum capítulo 1, versículo 15, Naum capítulo 3, versículo 19. A Síria foi ferida com uma ferida mortal que não tem cura. Porém, na Bíblia, Apocalipse 13, das 7 cabeças da besta, o mundo vai se maravilhar, porque uma das 7 cabeças ferida de morte, que é Naum 3,19, a Síria, foi curada. Quem é as 7 cabeças? Egito, 1, Assíria, 2, Babilônia, Iraque, 3, Pérsia, Irã, 4, Grécia, 5, a 6ª é o Império Romano. A 7ª cabeça está vindo, os 10 chifres, os 10 dedos, né? Barro e ferro. E BRICS é comandado por 5 dedos. BRIC quer dizer tijolo, barro, argila. E o ferro é Itália, França, União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos. Tá aí os 10 chifres, né? Se você queria saber. Só falta o assírio, um iraquiano, um babilônico, com DNA de Nimrod, que criou a Torre de Babel lá em Mossul, no Iraque, né, que criou a cidade de Nínive, lá em Mossul, no Iraque, mas a Bíblia diz que ele já saiu da Síria e está no norte de Israel, Daniel 8:9. Isso aí é o que vai vir, né? É o que vai vir. Eu vou ler a Bíblia aqui, né, porque eu não gosto de pregar sem fazer uma leitura da Bíblia, né? Eu leio Zacarias, capítulo 14, o versículo 2. É muito importante essa leitura, gente. Porque aqui está dizendo que Jerusalém será invadida. Eu venho pregando isso, né? Não é eu que escrevi.
foi o profeta Zacarias. Você viu, se você ler Matitial, Mateus 23, 38, Mashiach Yoshua diz que chorou ao ver Jerusalém, 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 quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta os seus pintainhos debaixo de suas asas, e você não quiseste, não reconheceste o dia e a hora da sua visitação, Jerusalém. Você mata e apedreja os profetas que a ti são enviados. Ó Jerusalém, sua casa ficará vazia. Sua casa ficará desolada. E ficou no ano 70 e no ano 132, 70 com o general romano Tito, 132 com o imperador Adriano, expulsou todos os judeus de Jerusalém. E aí os judeus voltam em 1948. E hoje é 15 milhões. Aí agora eu leio Zacarias 14:2, já não diz que Jerusalém vai ficar vazia. Diz que vai ser invadida. E Jeová juntará todas as nações, estou lendo aqui na Bíblia, aqui, ó, e na linguagem de hoje, viu? E Jeová juntará todas as nações para atacarem Jerusalém. A cidade será conquistada. Quem vai conquistar Jerusalém? É o Paraguai? É a Colômbia? Você acha que é o Haiti que vai conquistar? Quem é que tem vontade de conquistar Jerusalém? O Islã. Mas para isso vai ter que surgir um sultão, um califa. Vai ter que nascer um califado. E o Corão diz isso. É uma profecia de Mohammed. E o pior é que isso vai se cumprir, gente. Então Mohammed era um profeta? De Deus é que não era. De Jeová é que não era. Mas o que ele falou vai se cumprir. O Curazã. Quando vocês verem, ele escreveu no Corão, em Surat, né? Quando vocês, ou os Aidites, né? Quando vocês veem um exército de bandeiras pretas do Afeganistão, lá do leste, surgir, ainda que você tenha que esfregar o rosto no gelo, se junte a esse exército. Esse é o exército do Mahdi. O Mahdi é o Messias do Islã, o salvador do Islã, que eles dizem que vai trazer justiça, né? E esse exército de bandeiras pretas pega o Afeganistão, o Paquistão, o Irã, o Iraque, a Síria, a Turquia, o mundo islâmico, a Arábia Saudita, o Catar, o Bahrein, o Kuwait, o Omã, até o Egito. E aí Mohammed profetizou: esse exército vai chegar aos Kut, que no Alcorão quer dizer Jerusalém, é para tomar Jerusalém. É a ordem de Mohammed. E quem fará isso? Um califado. Mas antes ou durante esses exércitos de bandeiras pretas, eles falam que Jesus, o Isa, tem que descer em Damasco. E quando ele descer em Damasco, o Alcorão, Mohammed disse que o Jesus vai fazer 3 coisas. Uma, vai matar todos os porcos da terra, que os muçulmanos não comem carne de porco, igual os judeus. Detesta carne de porco, porque Mohammed proibiu. Mohammed estava imitando Moisés, né? Moisés proibiu comer carne de porco. Então isso vai matar todo suíno, porco, animal. Depois diz que o Isa vai abolir os impostos. Por exemplo, o Brasil tem 1 milhão de muçulmanos. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Se o Brasil virasse a maioria muçulmana, os muçulmanos iam implantar um imposto, porque quando os muçulmanos dominam um país, eles cobram um imposto que está lá no Alcorão. Tem um nome lá do imposto. Estabelece um imposto de proteção. Todo mundo tem que pagar esse imposto ao Islã. Você me entende? Todos têm que pagar, né? Agora, o Alcorão disse que Maomé é o último profeta e não pode mudar nada no Alcorão. Você sabia disso? O Corão diz isso, né? Que Maomé é o último dos profetas e não pode mudar nada do Alcorão. E por que o Alcorão disse que quando o Isa vier? Essa aqui é a pergunta, né?
Por que que o Alcorão diz que quando Isa vier, que é Jesus, por que que ele vai acabar com os impostos? E Maomé mandou cobrar imposto, não? Então, o Alcorão se contradiz ao dizer que Muhammad é o último profeta e nada no Alcorão pode ser revogado. E o mesmo Alcorão diz que Isa vai acabar com os impostos, todos, mesmo que Muhammad estabeleceu. Depois o Isa vai destruir o Dajjal, né? Que é o anticristo, o antimachia do Islã, que o Islã, o Corão diz que virá, né? Bem, eu não acredito em Alcorão, eu só acredito que Maomé leu a Bíblia e plagiou. Só que muitas coisas assim do mal, a primeira besta, chamado morte, um cavalo verdoso, a cor do Alcorão, para mim é esse Mahdi, né? Talvez o Dajjal, que chama de anticristo, seja o falso profeta, porque a Bíblia fala de uma besta subindo da terra que fará milagres, né? A qual a Bíblia também fala em Apocalipse 19, 20, porque eu não acredito que Yehoshua vai descer em Damasco. Eles falam que é Jesus, Isa. Eu não creio nem em Isa do Corão e nem Jesus do cristianismo. Eu creio na Bíblia, em Yehoshua, filho de Jeová. Eu não creio que ele vai descer em Damasco, na Síria. Isso aí nunca vai acontecer. O verdadeiro Yehoshua, a Bíblia diz que ele vai pisar os pés no Monte das Oliveiras, lá, e vai achar o Monte das Oliveiras no meio, lá em Jerusalém. E os judeus vão perguntar: que feridas é essa aí no teu peito? A lança, né? Nas mãos, nos pés, que ele ainda tem as chagas, as feridas, né? Você me entende? E aí eu acredito que o filho de Jeová vai pisar os pés no Monte das Oliveiras, que está até rachando já. Quer dizer, antes de Yehoshua, o filho de Jeová, vir, o Monte das Oliveiras começou a ter uma rachadura, né? Mas ele vai repartir no meio, vai se partir no meio. Vai até nascer um rio, né? Que vai correr pro jardim lá do Cedron, lá no Monte das Oliveiras, para o Monte Sião, né? Não creio que Mashiach Yehoshua virá em Damasco, mas virá no Monte das Oliveiras, e os judeus vão perguntar: que feridas são essas? Eu não acredito na teologia das igrejas católicas, protestantes, evangélicas e pentecostais. Também não creio no Corão, mas eu estou pregando aqui para você ver o que o Corão diz, o que as igrejas dizem e o que verdadeiramente a Bíblia. As escrituras que não podem ser quebradas, as escrituras que são infalíveis, vai se cumprir. Deixa eu continuar lendo aqui, Zacarias 14:2, está escrito aqui. Presta atenção, no que a Bíblia diz aqui. E Jeová juntará todas as nações para atacarem Jerusalém. Isso é o Islã, tem até profecia no Alcorão. O Corazão, exército de bandeiras pretas, começando o Afeganistão, pegando o Paquistão, o Irã, o Iraque, a Síria, a Turquia, a Arábia Saudita, os países árabes. São mais de 50 países, mais de 60 países árabes. Só o Egito tem 112 milhões de árabes. Irmandade muçulmana vai seguir o Mahdi. Para mim, o Mahdi é a besta do Apocalipse 13, versículo 2, a besta do mar. O Dajjal pode ser a segunda besta, né? Que Apocalipse 19 e 20, quando Mashiach Yehoshua vier no cavalo branco para o Armagedon, vai capturar a besta, as duas bestas vivas, a besta e o falso profeta, que fazia milagres, sinais. Provavelmente vai caminhar sobre as águas, vai ressuscitar mortos, vai trazer chuva, fogo do céu, mas é tudo milagre e sinais de mentira, sinais de Satanás, como Janes e Jambres, os dois mágicos do faraó. Moisés fez as águas do Nilo virar sangue, Janes e Jambres também fez, pelo poder de Satanás. Moisés é pelo dedo de Deus, Jeová. Então, para mim, o Dajjal do Corão e o não é nem Corão, é dos Haidites, né? O Mahdi também, do Corão, dos Haidites, é as duas bestas, né? Porque o verdadeiro Yehoshua nunca vai vir em mesquita de Damasco. Lê a Bíblia em Isaías e Ishaiah 17:1, a Bíblia diz que Damasco vai virar escrombos. O Islã, o Corão deve ter cuidado,
Porque provavelmente bombas atômicas ou de Israel contra Damasco, Síria, ou da Rússia contra a Síria, Damasco vai cair em Damasco. Vai virar lixo, escrombo. Toda a cidade de Damasco, segundo disse o profeta Isaías, mas não é Isaías, o nome é Ishaial, 17:1, pode ler lá no Antigo Testamento. Damasco virará escrombos. Tenha cuidado, os muçulmanos, porque com seu Corão, porque qualquer hora Damasco vai virar escrombo, lixo. A cidade, a capital Damasco, vai ser destruída por completo. Para mim é bomba atômica. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E lá está enterrado Saladino, em Damasco, na Síria, né? Lá tem uma grande mesquita, né? O Corão fala até a cor da roupa que o Jesus dos cristãos vai descer. Tem até a cor da roupa, né? Apoiado nas asas de 2 anjos. Não creio nisso. Eu creio que ele vai pisar os pés no Monte das Oliveiras e vai rachar o Monte das Oliveiras. É Zacarias 12 ou Zacarias 13. Né? Então Jerusalém será atacada, a cidade será conquistada. Como Saladino conquistou Jerusalém, o Mardi aí, a primeira besta, né, o assírio, o pequeno chifre, o califa, o sultão aí que vai montar um califado, vai conquistar Jerusalém. Não é o que diga a Bíblia. Tudo que estiver nas casas será levado embora, ou seja, as casas serão saqueadas. Olha o que a Bíblia diz aqui: as mulheres judias, israelenses, serão violentadas. Você não viu no 7 de outubro de 2023, o Hamas invadiu o deserto de Negueb, invadiu lá os bunkers, né? Não violentou as mulheres judias, não levou mulheres refém para Gaza, não violentou elas, não matou elas. Quem violenta mulheres é o Islã, é os terroristas. E olha o que a Bíblia diz, leia na sua Bíblia, eu não estou inventando, gente. Está escrito que as mulheres de Israel vão ser violentadas. Isso era uma cartilha do Hamas, ensinava quando conquistar Israel, violente as mulheres judias, porque as mulheres judias é igual a americana, é tudo bonita, parece as atrizes de cinema, né? E a cartilha dos terroristas manda violentar, e a Bíblia, não é eu, presta atenção no que eu estou pregando, eu estou pedindo para você ir ler a Bíblia em Zacarias 14:2, as mulheres serão violentadas, a metade dos moradores de Jerusalém será levado para o cativeiro. Hoje Jerusalém tem 1 milhão de habitantes. Mais de 400 mil é muçulmano. Então está explicado. Qual é a metade que vai para o cativeiro? Ou seja, como que o Mardi, o assírio, o califa, o sultão, que montar o califado, a besta, vai expulsar os muçulmanos de Jerusalém? Se os muçulmanos adoram ele. Se ele é o cumprimento da profecia de Mohammed. Ele vai expulsar a metade dos moradores de Jerusalém, porque hoje Jerusalém metade é árabe, muçulmano e metade é judeu. Quem vai embora é os judeus. Os outros poderão ficar em Jerusalém. Para mim, ele não vai expulsar os muçulmanos, porque metade do 1 milhão de habitantes em Jerusalém hoje, metade é islâmica. Né? Depois disso, Adonai Jeová sairá para a luta contra essas nações, como já lutou no passado. Agora presta atenção, isso aqui vai demorar 3 anos e meio, gente. Desde o momento que a besta se sentar no terceiro templo, no Monte Sião, no Monte Moriá em Jerusalém, não é que Deus já vai descer para a guerra, não. Deus e Jeová ainda vai ter que esperar 3 anos e meio. A guerra aqui é o Armagedon. Naquele dia ele ficará de pé no Monte das Oliveiras, ao leste de Jerusalém. Então um grande vale que correrá do leste para o oeste dividirá o Monte das Oliveiras em 2, vai partir em 2. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Você sabe quantos metros é do Monte das Oliveiras ao Monte Sião? 2.000 metros só, 2 quilômetros. Quem sabe o Monte das Oliveiras, uma banda vai encostar no Monte Sião. É 2 quilômetros, acho que de ônibus. Carro é 3 minutos, 4 minutos de carro. Do Monte das Oliveiras ao Monte Sião. É um do lado do outro. E no Monte das Oliveiras tem 150 mil sepulturas. Lá está enterrado reis, cruzados, templários, nobres, rainhas, cristãos. Tem 150 sepulturas, tudo
enterrado do lado do leste, né? Porque eles acreditam que quando Mashiach e Yehoshua, eu não prego Jesus Cristo, pisar no Monte das Oliveiras, antes do monte rachar no meio, todo mundo ressuscita. Você crê nisso, André Luiz Nunes, pregador de Goiânia, Goiás? Não. Só vai ressuscitar os eleitos. Nem todo mundo vai ressuscitar, não. Vocês fugirão da cidade por vale. Mas entenda que isso aqui vai virar o Armagedon, gente. Quando conquistarem Jerusalém, vai ter que esperar 3 anos e meio para Yehoshua pisar seus pés no Monte das Oliveiras. Porque 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, 16, a Bíblia diz que os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, encontraremos eles nas nuvens. Eu respondi e prego: quando é que os vivos verão os ressuscitados? Nas nuvens, no céu. E depois encontraremos com Adão e Yehoshua Mashiach nos ares. Então a segunda vinda é Shaluf, é o arrebatamento. Shaluf em hebraico. E não é na terra, é nos ares. Os vivos transformados, raptados, encontrarão os mortos ressuscitados nas nuvens e encontrarão Adão no hebraico é Senhor, o Senhor e Yehoshua Mashiach nos ares. Segunda vinda. Quando ele pisa os pés no Monte das Oliveiras, na terra, terceira vinda para o Armagedon. Aí vai falando, lê o capítulo 14, é o fim de tudo. Aí vai dizendo aqui que vai haver uma guerra, né? O Senhor Deus Yehová Adonai castigará os povos que atacarem Jerusalém. Ele mandará uma praga que fará a carne deles apodrecer. Eu estou lendo Zacarias 14, 12. Estando eles ainda vivos, até os olhos e a língua apodrecerão. Vai ser uma praga braba, né? No Armagedon, né? Depois a Bíblia fala, se você ler, vai começar o milênio e vai ter a festa dos tabernáculos, das cabanas, do Sucote. Ou seja, uma vez por ano, durante 1000 anos, os que sobreviverem a essa última guerra do Armagedon terão que ir de ano em ano a Jerusalém, adorar o rei, né? Adão e Yehoshua Mashiach. Quem não vier, está escrito aqui, ó, vai enviar a praga, né? A mesma praga aí que apodrece língua, olhos, boca, carne, vai atingir esses povos que não vierem de ano a ano a Jerusalém para a festa do Sucote, das cabanas, dos tabernáculos. E também diz aqui que Jeová não vai enviar chuva. E os egípcios, vai sobrar egípcios vivos, né? Eles terão que vir humildemente a Jerusalém adorar Yehoshua, o rei. Não tem Alá, não. Não tem Mohammed, não. Maomé, não. Não tem Alcorão no milênio, não. Não tem esse negócio de Isa, Jesus Cristo dos cristãos, viver 40 anos e depois morrer, não. Aqui é 1000 anos do reinado na terra. Ano a ano, os que sobreviverem ao Armagedon terão que vir a Jerusalém todo ano para a festa dos tabernáculos, do Sucote, das cabanas, né? Venha humildezinho, né? Leia o capítulo 14, aqui é o fim de tudo, né? Agora, vamos para aqui, gente. Netanyahu disse que Jesus Cristo não leva vantagem sobre Jesus Khan. Que Jesus Khan é maior do que Jesus Cristo. Eu não creio em Jesus Cristo. Eu prego Yehoshua Mashiach. Então é o que o Netanyahu disse. O que Netanyahu quer dizer com isso? Ele ofendeu os cristãos. Depois ele deu uma nota lá pedindo perdão, dizendo que isso aqui é uma palavra de um filósofo, né? Um psicólogo, sei lá, Duran, que nem dele é, mas agora é do Netanyahu. E eu vi gente já comentando isso, inclusive do Islã, chamando Netanyahu de demônio, porque o Islã crê em Jesus Cristo. O Islã não crê em Yehoshua Mashiach, como os cristãos católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais, branamistas não crê em Yehoshua, acreditam em Jesus Cristo e não vão largar o nome Jesus, que é um nome italiano. Porque o William Branham pregava,
Billy Sudan pregava, Dwight Lima Moody em Chicago ganhou 1 milhão de almas para Jesus Cristo, porque Lutero pregava Jesus Cristo, Calvino pregava Jesus Cristo na Suíça, Zwingli pregava Jesus Cristo, David Livingstone na Inglaterra, missionário na África, Hudson Taylor da Inglaterra, missionário na China, Adoniran Judson, inglês, americano, inglês, na Birmania, atual Myanmar, né? William Carey na Índia, todo mundo pregava Jesus Cristo. Aí aparece agora eu pregando e Yahushua Mashiach, diferente de William Branham, que pregava Jesus Cristo. Aí você me pergunta, você está querendo dizer que esses profetas, mensageiros, estavam errados? Não é isso que eu quero dizer. Quando eu falo que eles pregavam Jesus Cristo, eu digo que eles estavam no tempo da ignorância, que a palavra não tinha sido revelada. Que quem creu na mensagem desses homens foram salvos, né? Simplesmente foram salvos. Mas hoje eu não estou vivendo na ignorância. Eu não estou no tempo de William Branham, de Moody em Chicago, Adoniran Judson, Billy Sudan, não, Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Wesley. Eu não estou no tempo deles. Eu estou no meu tempo. Eu estou vivo no ano 2026. Eu não tenho que repetir o que John Wesley, William Branham pregava, ou Lutero pregava. Eu tenho que pregar o melhor do meu entendimento. Porque eu estou estudando a Bíblia desde outubro de 1988. Eu tinha 15 anos. Hoje eu estou com 53 anos de idade. Então tem uns 37 anos que eu estudo a Bíblia, hein? Quase 40 anos. E eu não vou pregar o que os outros dizem, eu vou pregar o que eu acredito que é a verdade. E o que eu acredito que é a verdade? Eu acredito que a salvação vem de Israel. E é Ronan 4:22. Vem dos judeus, dos Yehudim. Então eu não devo pregar o que o americano William Branham pregou, o que o americano Billy Sudan, o americano Moody pregou. Eu não devo pregar o que o inglês John Wesley pregou, o que o inglês William Carey, Hudson Taylor, David Livingstone pregou. Eu não devo pregar o que o alemão Martin Lutero pregou, ou o que o João Calvino pregou, o Zwingli pregou. Mas eu devo pregar o que o judeu e Rudim da tribo de Benjamim, Paulo pregou. Então por isso que eu prego diferente, gente. Porque eu estou indo pelos judeus, os Yehudinhos, por Israel, pelas 14 cartas de Paulo. Para mim, Paulo não errou em nada. Irmão Branham equivocou, Lutero equivocou, todo mundo equivocou. Menos Paulo, Shaul, Achalia, né? Então, se eu me perder, que eu não acredito que eu vou me perder, eu não vou me perder jamais, porque eu estou pregando as 14 cartas de Paulo. A primeira vez eu preguei e apresentei 200 mandamentos, 200 pontos. A segunda vez apresentei 598 mandamentos, pontos. A terceira vez eu preguei agora, outro dia, as 14 cartas de novo, passou de 700 pontos. Como é que eu vou me perder? Se eu estou mostrando por completo o que Paulo pregou, que não há salvação fora da mensagem de Paulo. Um malar, mensageiro, um anjo descendo do céu, Gálatas 1, 8 e 9, ou nós mesmos, os apóstolos, ou alguém pregar, lá, sua Bíblia fala evangelho, mas no hebraico é Bet Sorá, boas novas, diferente do que já foi pregado, considere anátema, maldito, amaldiçoado. Então, eu não posso estar errado, gente, porque eu estou pregando as 14 cartas fiel. Não com fé. Fé é uma palavra latim morta da Igreja Católica. Eu estou pregando com emoná. Emoná quer dizer acreditar, confiar e ser fiel. Estou pregando com emoná. Quando o Filho do Homem, Lucas 17, 18, voltar à terra, achará alguém que tem emoná na terra? Você está me entendendo? Agora, o muçulmano estava chamando Benjamin Netanyahu de demônio, né? Porque ele disse, ele está blasfemando de Jesus Cristo, do Issa, né? Os pastores luteranos, evangélicos, já deram uma nota criticando Netanyahu, Benjamin Netanyahu, dizendo que
Gengis Khan não é maior do que Jesus Cristo. Que Gengis Khan lutava com as armas e Jesus Cristo com a palavra. Porque quando Netanyahu diz aí que Jesus Cristo não leva vantagem sobre Gengis Khan dominava na guerra, nas armas, no exército, e Jesus Cristo, Netanyahu está dizendo em outras palavras, Jesus Cristo era ingênuo, dizendo que tem que amar os inimigos, se bater na direita e da esquerda, se mandar andar uma milha, ande duas. Mas não é Jesus que falou isso. Nem Pilatos escreveu Jesus na cruz. Ele escreveu em hebraico, grego e latim. Ele coloca a letra Yud lá, o I. Porque é Yehoshua. Mas o Netanyahu, para agradar gregos troianos, os de Troia, não? Os gregos, os bárbaros, os cristãos, ele fala Jesus Cristo. Ele nem crê nisso, se você quiser saber. Que ele sabe que o J não tem nas 22 letras do hebraico, mas ele quer o apoio, o turismo, o dólar, o real, o peso, as moedas dos turistas para ir gastar em Jerusalém. Visitar a Sepultura, visitar o Jardim do Getsemane, Monte das Oliveiras, Monte Sião, visitar Betânia, visitar Belém, na Cisjordânia, né? Visitar Tel Aviv, andar de metrô, né? Gastar dinheiro. Para que a economia de Israel seja uma potência, turismo. O que mais dá dinheiro no mundo é turismo, gente. É por isso que Jerusalém, Tel Aviv é um lugar de homossexualismo, lesbianismo e prostitutas. É o lugar que mais tem. Gays, lésbicas, boate, balada, não para. É igual São Paulo. Não para, 24 horas por dia. Jerusalém, Tel Aviv não para. É turismo demais da conta. E onde tem turismo tem cocaína, maconha, droga, LSD, sexo, sodomia, prostituição, adultério. É porque vocês, tem vários canais de jornais de Jerusalém, canal 14 em hebraico, canal 12, eu vejo notícias de Jerusalém. Se você entrar, não tem um balanço geral aqui da Record, que fala dos crimes no Brasil, feminicídio, roubo, assassinato. Se você pegar o jornal de Jerusalém, Tel Aviv, Israel, todo dia é homem matando mulher, muito feminicídio. Outra coisa, desde quando Israel começou o genocídio em Gaza, o que mais tem em Israel hoje é mulher judia, homem judeu se suicidando. Não estou mentindo não. Muito feminicídio, homem matando mulher com faca, mulher matando marido com faca, marido matando mulher com faca. Os mesmos crimes, assassinatos do Brasil tem lá em Jerusalém. Eu falo porque eu vejo o jornal de Jerusalém. Muita droga, muito roubo e agora muito suicídio. Eu não disse aqui que enquanto os soldados israelenses ficou, a guerra de Gaza durou 2 anos, ainda pode voltar, né? Ficou mais de ano na guerra. Um jornal de Jerusalém mostrou que as mulheres dos soldados iam para a academia, né? Como os maridos não estavam em casa, o personal o treinador da academia, pegou as mulheres casadas israelenses tudinho e fez sexo com ela, adultério, né? Aí quando o soldado israelense chegou de Gaza, pediu divórcio. Porque uma mulher não vai ficar 1 ano sem fazer sexo, né? Carente, né? Com abstinência. Marido lutando. Personal treino da academia, aquele homem musculoso, né? Foi pegando uma por uma, que as mulheres ficou carentes. Qual a diferença das mulheres israelenses para as mulheres de Nova York, de Los Angeles? Nenhuma. Para as mulheres do Rio de Janeiro, nenhuma. Vivem em academia, fazendo plástica. É tudo bonita, gente. Então, aconteceu isso. Eu vejo jornais, tipo o Balanço Geral lá de Tel Aviv, Jerusalém, eu vejo que não é cidade santa não, gente. Me desculpe, né? Mas os pastores aí que faz caravana só mostra vídeo de Jerusalém, lugar santo, sepultura, praça, monte, cidades. Eles enganam vocês. E muitos pastores vão a Jerusalém, quando chega na caravana, esquece que é pastor e vai prostituir com mulheres judias, mulheres israelenses. Que lá é muita prostituta bonita, entendeu? Eles desviam. Nas noites lá em Jerusalém, Tel Aviv, eles desviam das caravanas e vai fazer sexo. Porque Jerusalém é lugar de sexo. Tel Aviv é lugar de sexo. Você acha que eu estou mentindo? Com isso eu não estou falando mal de Israel, não.
Eu acredito que há um remanescente. 144 mil. Eu não estou amaldiçoando Israel. Falar a verdade não é amaldiçoar ninguém, não. Para com isso, gente. Porque Jerusalém também é usado para política. Você não viu o Bolsonaro? Jair Bolsonaro foi lá, batizou no Rio Jordão, orou no Monte das Oliveiras e virou presidente. Você não vê agora o Flávio Bolsonaro? Foi lá em Jerusalém, batizou a segunda vez que ele batiza no Rio Jordão. Para que tanto batismo, né? A Bíblia diz só um batismo, uma teve lá, né? Um mergulho. Mas isso agora é para virar presidente, né? E orou no Muro das Lamentações e se encontrou com Benjamin Netanyahu. Eu não quero me encontrar com Benjamin Netanyahu, não. Tem muita gente no Islã que está dizendo que o anticristo é o Benjamin Netanyahu. Que o Herbert Lubavitch disse, ó, você é o último primeiro-ministro lá em Nova York, em 1990, e você vai apresentar o Mashiach. E tem gente que está acreditando que o anti-Mashiach, a besta, o anticristo é o Netanyahu. Você crê nisso, André Luiz? Eu vou ser sincero, eu não creio. Para mim, vem duas bestas, né? A primeira do mar, a segunda da terra, e é a primeira besta que vai fazer o mundo adorar. A segunda besta que vai fazer o mundo adorar a primeira besta. A segunda besta tem que ser um homem paranormal. Ele tem que caminhar nas águas, ressuscitar mortos, trazer chuva onde tem seca. Ele tem que fazer fogo cair do céu. Ele tem que fazer milagres de Satanás. Ele tem que ressuscitar mortos pelo poder de Satanás, a mentira. Claro, tudo vai ser mentira. Mas vai dar para enganar. Tem que ser um paranormal. Grande, muito grande, a qual o mundo nunca viu. Maior do que Janes e Jambres, que tinha poder de Satanás, da magia para fazer as águas do rio Nilo virar sangue. Janes e Jambres, os mágicos de Satanás, tinham esse poder. Não estou falando de ser igual o Edir Macedo, Valdomiro, TB Joshua. Não, isso aí é fraco. Eu estou falando que a segunda besta é um homem paranormal que o mundo nunca viu. O Islã chama de Dajjal. A Bíblia fala a falso profeta, que enganará a terra com os milagres, fará o mundo adorar a primeira besta, e vai se sentar em Jerusalém. Vai criar uma imagem à besta, vai marcar as pessoas na mão e na testa. Isso aí é que eu creio. E Netanyahu não faz milagre. Trump também não faz milagre, não. Jared Kushner não faz milagre. São bilionários, né? O único milagre que esses homens têm é muito dinheiro, né? Mas essa segunda besta, esse falso profeta que vem, o Islã chama de Dajjal, esse aí vai fazer milagre, gente. Isso aí vai confundir a humanidade. É um paranormal. Não é eu que digo. É a Bíblia. É as Escrituras. Então, Netanyahu diz que Jesus Cristo é mais fraquinho do que o Jesus Khan. Que o caminho de Jesus Cristo é simplório, né? É simples, né? Ingênuo, né? E não precisa usar espada, arma, míssil, bomba. Veja, eu não creio em Jesus Cristo. Por que você não crê em Jesus Cristo? É simples. A Igreja Romana matou 68 milhões de pessoas em nome de Jesus Cristo. Com cruzadas, Santa Inquisições. Os Estados Unidos, você acha que esses pilotos americanos, o 2.500 fuzileiros Marine, que está chegando hoje no Irã, para invadir por terra o Irã, e tem mais 2.000 vindo, aí já dá 5.000 fuzileiros navais. Vão se encontrar lá para invadir o Irã. Esses americanos, treinados para entrar à noite. Eles são treinados para invadir de noite, não é nem de dia. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Os americanos que vai matar iraniano, vai invadir o Irã, eles oram a que Deus? Qual é o Deus dos americanos? É Alá, Akbar? Alá o grande? Alá o misericordioso do Alcorão? Não. Vocês acham que esses fuzileiros navais, ou esses porta-aviões, esses aviões que estão explodindo bomba no Irã, esses pilotos, eles fazem uma oração para ir para a guerra. Você acha que eles oram a Hashem? A Yehová? A Adonai? A Elohim? Não. Eles oram a Jesus. Eles oram a Jesus quando pega no fuzil, no avião, no barco, nas lanchas, nos navios. Eles são cristãos. O cristianismo é a religião da Igreja Católica Romana.
Por isso que eu estou dizendo aqui agora que ninguém matou mais no mundo do que Jesus Cristo. Cruzada, Santa Inquisição e essas guerras. Porque quando os Estados Unidos vai para uma guerra, como um documento do Pentágono está dizendo que essa guerra é por Jesus Cristo, é para trazer o Armagedon. A mesma coisa que George Bush falou com Saddam no Iraque. Vamos à guerra americana, porque essa guerra é contra Saddam Hussein, o Gog, o Magog. Gog, Magog. E os americanos foram lá e matou mais de 1 milhão, né? Mas na hora que um americano vai morrer, se ele for baleado ali, vai morrer, o capelão chegar. O irmão Breno não contava essa história? Que na guerra lá, quando o capelão chegava pro americano, filho, faz uma Ave Maria que você vai morrer. O americano respondia, não, eu vou morrer? Vai. Eu não quero falar com a secretária não, quero falar com o chefe, com Jesus. Ele ora antes de ir para a guerra a Jesus Cristo, e na guerra, para matar, ele pede ajuda a Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo, na minha opinião, ele não é fraquinho, não. Ele é maior do que o Jesus Cristo. Porque o Jesus Cristo, cristão, que não tem nada a ver com Yehoshua. O Yehoshua foi quem disse, se bater na direita, dá à esquerda. Se mandar andar 1 milha, anda 2. Se pedir a capa, dê a túnica. Foi Yehoshua que disse. Jesus Cristo não disse isso não, porque Jesus é um nome italiano, romano. Eu não vi na Segunda Guerra, não tem foto, os padres jogando água benta nos fuzil, nas armas dos alemães nazistas para a guerra, abençoando. Eu também não duvido que joga água, ora pelos fuzis, as armas, os pastoras. Eu não vi aqui no Brasil Ana Paula Valadão, André Valadão, celebrando o ataque de Israel e dos Estados Unidos no Irã, as bombas, os mísseis, matando a população, celebrando, gente. Vai, ataca Israel, ataca Estados Unidos, liberta o Irã do xiismo, do Iatolá, do Alcorão, de Mohammed, para que Jesus entre no Irã. Estão de olho no dízimo. Quer fazer o Irã virar evangélico, pentecostal, neopentecostal, cristão, para fazer igreja lá, porque no Irã não tem uma igreja evangélica. Para pregar Jesus, para quê? Rapar o dinheiro dos iranianos, dos persas, né? Mas eu não sei se o Irã vai ser destruído, não, eu disse. Para mim não vai, não. Porque Ezequiel 38, o Irã vai seguir o Gog, a Rússia, né? Então, eu digo o seguinte, Netanyahu está errado em dizer que Jesus Cristo é mais fraco do que Jesus Khan, que Jesus Cristo não luta com armas. Jesus luta com armas, sim. De quem é esses F-16, F-35, B-2, B-52, Abraham Lincoln, Gerald Ford, esses portas-aviões? Você diz, é dos Estados Unidos. Quem é o Deus dos Estados Unidos? O que o Papa dos Estados Unidos disse outro dia? Robert Francis Prevost de Chicago. O que esse americano falou outro dia? Que Maria não salva. Quem salva é Jesus. Portanto, o Deus dos Estados Unidos é Jesus Cristo. Netanyahu, ao criticar Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo não luta com arma, Netanyahu nem sabe de religião. Ele não entende de religião, de doutrina. Jesus Cristo luta com armas, sim, com o Império Americano. As armas americanas. O Deus dos Estados Unidos é Jesus Cristo. Os Estados Unidos é um país, eu sei, hoje tem uma maioria católica, mas quase a metade ainda é protestante. E mesmo se for católico, o Papa Leão XIV diz que quem salva não é, quem salva os católicos não é Maria. É um decreto do Papa. Quem salva os católicos é Jesus. Ou seja, ele está dispensando a adoração a Maria. Ele está dispensando, cancelando Maria como medianeira. Leão XIV, o americano, está desprezando Maria. Os católicos ficaram ofendidos. Agora, o Netanyahu vem ofender os cristãos, dizendo que Jesus Cristo é simplório. Só luta com moral, com palavras. Eu não sei disso, não. Eu não estou vendo cristão lutando, dando fruta, flor. Me responde, gente. O soldado americano está dando doce para os iranianos? Fruta, chocolate, bombom, pirulito, balinha.
O que é que o soldado do Pentágono, Departamento de Guerra dos Estados Unidos, de Peter Hegseth, do presbiteriano Donald Trump, está dando para os iranianos? Bomba! Bomba! Míssel! Fogo! Em nome de Jesus Cristo! Desde o dia 28 de fevereiro, já começou os Estados Unidos explodindo uma escola com meninas, crianças. Matou 168 crianças. Crime de guerra. É o que Jesus dá a Alá. Toma lá. Toma Iatolá. Toma xiita. Toma seguidor do Alcorão. Toma fogo, bomba. Jesus não dá balinha. Não dá chiclete. Não dá bombom. Jesus não dá chocolate. Dá guerra. Ninguém matou mais do que Jesus Cristo. Católico, protestante, americano. Agora, o verdadeiro Yehoshua, que os judeus crucificou no Calvário, esse aí não matou ninguém, não. Os apóstolos dele, os 12 apóstolos, também não matou ninguém, não. Foram mártires. Eu quero pregar isso aqui direitinho, gente. Existe uma diferença entre Jesus Cristo, nome italiano, católico, romano, que não tem diferença nenhuma. Jesus de Benedito Mussolini, o pai do fascismo, que ajudou Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Jesus Cristo tem diferença nenhuma, não. Mas Jesus é o nome mais famoso da internet. Mais do que Cristiano Ronaldo. Mais do que Leonel Messi. E Jesus não é nem um nome hebraico. É romano, italiano, com J. O pai do J é o embaixador Jean Jorge Tricino, da Igreja Católica Romana, que criou o J, inventou o J, mudou a letra I para o J em 1524. Se quiser saber, isso aí é a marca da besta, né? Hoje, né? Tá todo mundo marcado. Eu quero ver arrancar. Eu quero ver arrancar. Eu não oro a Jesus Cristo. Não oro. Eu já falei aqui que até Espírito Santo, Espíritus Sanctus, é latim. O nome correto é Ruach HaKodesh. O Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh. Quer dizer, no hebraico não tem Espírito Santo. Esse não é o nome. Tudo a Igreja Católica inventou. Igreja é latim, o grego é eclésia, o hebraico é Keilah. Toda a Igreja Católica inventou. Eu estou dizendo que a Igreja Católica é diferente das igrejas pentecostal, que expulsa demônio, fala em língua, dizem que fazem cura, né? A Igreja Católica luta com o latim, o idioma. Desde quando você nasce no Brasil, você fala português. Quem nasceu na França, francês, na Itália, italiano, na Alemanha, alemão, nos Estados Unidos, inglês, é tudo língua derivada do latim. E quando você vira um cristão, você vai pregar igreja, latim, Jesus, latim, romano. Você vai pregar fé, palavra latim, romana. Você vai pregar evangelho, grego. Ou se você quiser pregar em grego, é pneuma, né? Quer dizer espírito em grego, né? O hebraico é ruach. Ou seja, por mais que você pregue num púlpito da Batista, da Presbiteriana, da Assembleia de Deus, ou você fala muito, você fala 99% latim, você está pregando em romano, italiano. Você está pregando a língua da Igreja Católica. Jesus, Jeová, batismo é grego, evangelho é grego, igreja é latim, Jesus é latim, hebraico, você não fala nada. Nada, porque o hebraico derrota o grego. E o hebraico derrota o latim, a língua morta da Igreja Católica. E a salvação está no nome do Filho. Ele veio para os seus não receberam. Você fala João 1, 11, 12. Eu falo Yehoanã, capítulo 1, versículo 11 e 12. Todos quanto creram no nome do Filho, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus e Jeová. Qual é o nome do Filho? Yod-He-Vav. Qual é o nome do Pai? Yod-He-Vav-He, Yehová, Yehová. Yod-He-Vav-He, YH-WH. Qual é o nome do Filho? Yehoshua. A palavra Shin quer dizer salvar. Shua. Yod-He-Vav. É o trigrama. E o nome significa o quê? Yehová salva. Pronto. É simples. Quem crê tem que ir para as águas e fazer tevilá, porque batismo é grego. Não valeu o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.
não valeu o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você foi batizado na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ou você foi batizado em nome de um Deus romano-grego, Jesus romano, Cristo grego. E a salvação não vem de Roma e nem da Grécia. A salvação vem de Israel. E agora? Agora é ser mergulhado nas águas em nome de Adon e Yehoshua Mashiach. Tudo hebraico. Tudo hebraico, de Jerusalém, Jerusalém. Aí dá para ser salvo. Agora dá para ser salvo. Se você renunciar, recusar, rejeitar os batismos errados. Em romano, grego, e crer e for mergulhado nas águas em nome de Adon e Yehoshua Mashiach em hebraico, né? Você entende? Para terminar aqui, eu já expliquei que para mim Jesus não perde para o Jesus Khan, não. Olha o Império Britânico, 400 anos, olha o Império Americano, 250 anos, isso é muito poder, gente. Tá entrando e mudando governos, líderes, sequestrando Maduro na Venezuela, matando Ayatollah Ali Khamenei, né, no Irã. Isso aí é Jesus Cristo, das cruzadas, das antigas cruzadas romanas. É Jesus Cristo da Santa Inquisição. É Jesus Cristo com o exército americano, protestante. É Jesus Cristo, gente. Nem Gengis Khan, o mongol da Mongólia, teve tanto poder igual tem Donald Trump. E os judeus, olha, isso aqui é curioso. O Trump, em 2017, transferiu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Os judeus fizeram uma moeda, você lembra? Tá aí na internet. Uma moeda do templo. Tem um templo que vai ser construído. Tem o rosto de Ciro Grande, o rei persa, que autorizou Zorobabel, Neemias e Esdra a reconstruir Jerusalém e o templo, né? E nessa moeda de Jerusalém, ao lado do rosto do rei Ciro, o grande, o rei persa, tem Donald J. Trump, na moeda do templo lá em Jerusalém. Agora a ironia aqui. Como que Donald Trump é o rei Ciro hoje? Se Ciro era o rei da Pérsia e Donald J. Trump é chamado pelos judeus de rei Ciro e Trump está atacando a Pérsia, o Irã. Olha a ironia. O grande rei Ciro hoje, que todo mundo chama Trump de rei Ciro. Ciro, o grande, está de volta. Trump é Ciro. Trump vai construir o terceiro templo. Trump, trombeta, quanto que Trump é tambor. Ora, se o Trump é o rei Ciro, me responde uma coisa. Por que ele está atacando a Pérsia? Se a Pérsia era onde Ciro o grande reinava, o rei persa, Ciro. Trump é o rei Ciro, é? Tem alguma coisa errada nessa tipologia. Porque, não, mas o Trump quer derrotar a Pérsia para colocar o rei, o príncipe Reza Pahlavi, né? Fazer o filho do Shah lá, do rei da Pérsia, voltar. Mas tem alguma coisa errada, né? O rei Ciro atacando a própria Pérsia. Se Ciro era o rei da Pérsia, se Ciro, o rei da Pérsia, autorizou Zorobabel, Neemias e Esdra a reconstruir as muralhas de Jerusalém e o templo, não tem uma coisa errada? Por que os judeus fizeram, os sionistas fizeram uma moeda do templo com o rosto de Ciro, rei persa, e Trump também, os dois rostos lá, tá nessa moeda. E agora o rei Ciro do século 21 ataca a própria Pérsia. Não, é que ele quer derrubar lá o Alcorão, o xiismo, os Ayatollah. Derrubar lá, gente. Ninguém vai derrubar lá, não, gente. Ninguém vai derrubar o Alcorão, não. Ninguém vai derrubar a religião de Mohammed, de Maomé, não. Isso aí é o cavalo verde do Apocalipse 6:8. Vocês vão... O que o Trump está fazendo nessas guerras aí, ele vai fazer aparecer o assírio, a besta, né? Que vem do Líbano, ou da Turquia, ou da Síria, né? Ele vai criar um ódio do Islã contra os americanos, vai criar um ódio do mundo islâmico, 2 bilhões de muçulmanos contra Jerusalém, contra Israel. Isso aí vai provocar um ataque mais para frente dos muçulmanos contra Jerusalém. Já está no Alcorão. Vai provocar cumprimento de profecia do Alcorão, né?
Vocês entendem? Eu acredito que eu expliquei bem essa fala aí do Netanyahu, né? A letra J foi criada em 1524. Yehoshua nunca foi chamado de Jesus. Leia Atos 26, 14. Shaul diz assim: no caminho de Damasco ouviu uma voz em língua hebraica que diz: Shaul, Shaul, por que me persegue? E eu perguntei: quem és tu, Adonai? E a voz em língua hebraica respondeu: eu sou Yehoshua. Então ele nunca foi chamado de Jesus. Jesus, o J vem em 1524, isso aí é católico, gente. É de Roma, né? Tem muita confusão aí que está sendo esclarecida aqui agora. E no final Yehoshua vai aparecer. Não é Jesus que vem, nem o Isa do Alcorão. Nem Jesus os cristãos que vai vir. Quem vai vir para fazer intervenção sobrenatural é Yehoshua, né? Alguém me perguntou também, eu respondi, né? Você crê em alienígena, extraterrestre? Eu disse, não, mas eu creio em seres sobrenaturais. Aí alguém disse assim, não, foi meu filho, acho que foi um filho meu. Essa luz que apareceu a Paulo aí, a Shaul, em Atos 9, é um extraterrestre, papai. É um alienígena. Eu não é não. Eu vejo como um ser sobrenatural. Porque hoje Yehoshua é um ser sobrenatural. E Jeová é um espírito, né? O Todo-Poderoso, o sobrenatural. Os anjos, os malás são sobrenaturais. Eu não creio em extraterrestre, não. Trump, parece que no 4 de julho, dia lá da independência americana, ele vai mostrar os arquivos de alienígena, os ufólogos, tá todo mundo curioso. Eu não acredito, nem vendo. Eu acredito em seres celestiais. O Pai, Jeová, o Filho, Yehoshua, os malá, os mensageiros, querubim, serafim, anjos. Isso aí, o arcanjo Miguel, não? Isso aí eu creio em seres sobrenaturais. Alienígenas, extraterrestres, não existe, gente. Mas o diabo vai vir com mais um engodo aí, né? Quem gosta de engodo vai cair no engodo. Olha, que Jeová, único Deus, Criador e Pai, seu Filho, Yehoshua Mashiach, único mediador entre o Pai e a humanidade, único Salvador entre o Pai e a humanidade, abençoe essa palavra nesta hora. Amém.